Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E já no início, não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar, deixar seu recadinho, sua pergunta, ideias para um novo programa, um novo vídeo. E também vai lá no iCard, confere os vídeos anteriores, que eu tenho certeza que tem um vídeo maravilhoso onde Deus vai falar muito com você. E hoje eu estou aqui com o pastor Apolinário. Gente, vocês não têm noção o quanto eu estava ansiosa para entrevistar o pastor. Tá aqui a família dele, que também aparecerá no próximo vídeo. Então, esse é motivo de muita alegria. Seja muito bem-vindo, pastor, ao nosso canal. Que Deus abençoe ricamente. Amém. Pastor, o senhor que tem uma imensa história e completa, né? Cheia de milagres. Vamos começar lá da infância para nós não perdermos nenhum milagre aí durante essa história. Conta para nós, como é que foi a infância do senhor? Eu considero estranha. Estranha? É, diferente. Porque Ótimo. a maioria das pessoas tende a supervalorizar a dor. E eu, de alguma forma, dentro de mim tinha uma mensagem desde pequeno, tipo, tudo isso é pouco. Eu vim de casar de pai separado, meu pai separou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. Eu nunca mais vi minha mãe. E foi um negócio meio estranho, né? Porque você cresce meio desestruturado, você cresce um pouco sem perspectiva de respeito, porque quem ensina isso é mãe. Sim. E nesse desembolar da minha infância, meu pai rodou muito, foi para muitos lugares e a gente acabou morando em muitas situações. Uma das situações que eu considero que foi o que mudou minha vida foi o dia que meu pai saiu da cidade, foi parar em outro canto e quando ele voltou para São Paulo, a gente não tinha onde morar. Então ele mandou parar o caminhão debaixo de uma ponte. Literalmente? Literalmente, debaixo de um viaduto. Eu nunca vou esquecer essa cena. O senhor estava com mais ou menos quantos anos? Eu acho que eu devia ter uns 7 anos, Uhum. 6 para 7 anos. E a cena foi, assim, é assustadora. Porque você vem de uma casa, de repente, uma situação toda nova, um lugar onde você não conhece, e aí do nada manda parar um carro, não, vai descer aqui. E quem estava inserido nessa família? Eu, meu irmão... Mais novo? Mais novo. Eu sou o mais velho. Eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. E eu não lembro muito bem quanto tempo isso durou, mas eu lembro que foi o suficiente para eu pensar, eu vou trabalhar e os meus filhos nunca vão passar por isso. Quando eu crescer, eu vou ter uma família e minha família nunca vai passar por isso. Porque eu via o desespero no olho do meu pai. Uhum. Não tinha a ver com, eu tenho raiva, meu pai está me fazendo passar por isso. Eu sabia que era um contratempo. Então eu costumo dizer que eu era diferente, eu sou diferente do que era o normal. Uhum. Né? Então, nessa época, eu lembro que isso durou pouco tempo, eu acho. Mas esse pouco tempo que... eu não consigo lembrar se é meses, semana. Mas vocês dormiram Mas eu debaixo lembro dessa que dormiu. ponte? Lembro que dormiu. E o mesmo cara que levou a mudança arrumou um lugar pro meu pai ir. Ah, sim. Porque o cara falou assim, vocês não são, você não é um cara... Eu lembro do meu pai contar isso, eu não me lembro disso exato da época. Mas você não é um cara que tá aí pra esse tipo de coisa. Isso aqui deve ser um acidente na sua vida. Meu pai falava muito isso. Que ele falava isso como forma de, olha, você tem que aproveitar as suas oportunidades. É claro que ele nunca falou tão assim, né? Claramente. Meu pai era aquele cara que estudou até a 4ª série, sabia assinar o próprio nome somente e pronto. E pra ele era um motivo de orgulho, porque ninguém estudava naquela época, né? E uma coisa que meu pai me ensinou muito é estude. E eu lembro que desde criança eu aprendi a ler muito cedo. Eu ia, quando nós mudamos para Bahia, essas mudanças do meu pai, eu me lembro da cena de eu sentado numa sala repleta de gente para eu ler carta. Porque era bonito uma criança do meu tamanho ler, numa cidade onde adultos não liam. Não liam. Então eu falo que a minha infância ela foi meio conturbada, mas de alguma forma ela me deu uma estrutura para conseguir suportar as coisas que vinham um pouquinho depois, né? De um lado você tira, como eu disse, você não tem uma imagem de mãe, você tende a ficar desequilibrado, né? Então, depois de um tempo, isso fez uma falta grande, digamos assim. E o que aconteceu com essa mãe? Vocês se perderam no caminho? Ela não quis procurar vocês? Uma loucura. É assim, minha mãe... lembrando que antigamente não tinha internet, WhatsApp, né, telefone. Exato. Era raríssimo uma casa que tinha um telefone e as ligações também eram extremamente caras. Sim. Meu pai se separou, eu tinha 5 anos. A última cena que eu lembro da minha mãe é no dia do divórcio.
Na frente do juiz, o juiz perguntando para uma criança de 5 anos, você quer ficar com seu pai ou com sua mãe? Nossa, que mas o meu pai foi uma pessoa muito inteligente. Meu pai aprendeu a estratégia logo cedo. Uma semana antes do dia do divórcio, ele me deu uma bicicleta. Ah, ele já sabia que ia acontecer. Eu não sei se sabia, mas ele amaciou o terreno. Então eu escolhi quem? Claro. Uma criança escolhe o que brilha aos olhos. Eu não tinha muito essa noção. Mas eu entendo que Deus movia tudo isso, porque minha história é minha história. Então eu gosto muito do negócio que não existe se. Se tivesse sido... Não foi. Foi assim, o que eu vou fazer com isso? Né? Então assim, desde então eu nunca mais vi minha mãe. Passou um tempo muito engraçado, que isso tem recente, acho que 2019, 2020, eu fui fazer uma ligação para ligar um telefone em casa. Então, muito impactante isso. Aí quando eu passo a ligação para a empresa, a menina me disse, você quer colocar o seu nome ou da sua mãe? Nossa, eu quase desmaiei, do nada? 35 anos, isso. Eu falei assim, como assim? Não estava nem procurando? Não. E aí eu fui descobrir que ela estava viva, eu fui atrás, e aí foi a surpresa. Quando eu consegui achar, eu encontrei ela mora exatamente no mesmo lugar de quando meu pai se divorciou. Sempre esteve nunca lá. Mudou de lá. Aí quando eu descobri, que eu achei, quando a gente entrou em contato, ela do outro lado tem uma pessoa com uma história. Né? Uma vez eu acho que a gente conversou sobre isso numa das minhas sessões. Eu disse, olha, do outro lado tem alguém com uma história. Eu entendo que tem alguém ferido, machucado do outro lado. E esse alguém do outro lado, quando eu descobri onde estava ela, eu não tenho filho. Literalmente? Literalmente. Ela disse, não, eu não tenho filho. Mas o senhor chegou a se apresentar? Não, falar quem era? Eu entrei em contato com agente de saúde. Eu consegui encontrar, foi um negócio meio CSI, assim. Eu saí investigando, procurei um amigo que trabalha na polícia, que me deu um contato, foi achando, até foi uma fonte de alegria, assim. Sim, eu achei bom. Quando soube a possibilidade. Na verdade, acho que foi mais instabilidade. Não foi tanta alegria, não. É porque você tem o medo da rejeição. Sim. Acho que todo mundo tem esse negócio com ser aceito. Claro. Acho que a aceitação, ela muda o norte de qualquer pessoa. E eu já tinha um problema, porque, como eu disse, a falta da mãe te gera falta de aceitação. Sim, então, porque a gente sempre fala a ausência do pai, né? Que é trazendo aquela força, aquela imponência, aquela segurança. Mas a mãe, ela traz estabilidade emocional, amabilidade, mansidão. Exatamente. Então, são papéis extremamente importantes, que um não substitui o papel do outro. Exatamente, e ninguém consegue suprir isso. Sim. Então, eu tinha aquela ansiedade de encontrar, eu pensava, vou levar meus filhos para conhecer minha família. Aí foi meio que um balde de água fria. Nossa, e como? Eu fiquei mal, chorei, fiquei bravo. Isso nós estamos falando desse homem agora, né? Pra que eu fui procurar isso? Mas eu entendo que tem um tempo e que a parte da história que dói nela. Sim. Então eu dei uma distância, só que eu sou meio igual... Eu sou aqueles gangster americanos nos filmes que eles não aparecem, mas eles estão lá. Então eu nunca fui lá porque eu respeito o tempo e o espaço dela, mas eu tô lá o tempo todo. Gente, eu confesso pra vocês que eu não respeitaria esse tempo. Eu chegaria com um carro de mensagem. Nós estamos com o público hoje. Se fosse vergonhosa ali infartar. Mas eu ia chegar com um buquê, com um carro de mensagem, com cartaz, faixa. Mas é uma situação totalmente diferente. Eu nunca senti o que o senhor sente, né? Eu cresci com mãe, com pai. Então, as ilusões, os vislumbres, assim, é de uma pessoa que não tem noção dessa realidade. Exato. Eu até gosto de falar isso pros meus filhos, né? Eu falo assim, tem coisas que eu conto pra vocês que é só um filme. Sim. É só uma história. Não tem como vocês mensurar a dimensão do que isso é. Voltando um pouquinho a essa história, quando esse menino chegou à adolescência, ele perde o pai. Quantos anos? Eu tinha 16. 16 anos? 16. Era 16 anos um adolescente, né? Um jovem, assim, que trabalhava, que estudava, super honesto. Sim, eu encarei o negócio de vou estudar e meus filhos não vão ter isso. Então eu era excelente na escola. Eu era o tipo do menino que não gostava de escrever, mas que no dia da prova o professor tinha que colocar na frente e eu fazia a prova primeiro que todo mundo. Memória fotográfica. Então, Deus me deu, eu acho que é um dom. Sim. Né? Então, eu aproveitava isso. Imagina. Então, eu tinha boas notas na escola, eu ganhava concurso de redação, fazia de tudo. Só que aí entra, quando você conhece, a falta da mãe te traz os vícios.
né? Geralmente vícios estão sempre ligados, principalmente o álcool, vem muito para essa falta da mãe, porque é o abraço quentinho, é aquele negócio todo. Libera as imaginações. Exatamente. Aí foi quando eu trabalhava já, e eu conheci o pessoal, depois que terminava, trabalhava num barracão de semente e tal, aquela coisa, só homem grande, e eu de menino no meio, terminava o expediente, o povo, vamos tomar um negócio para bater a poeira. E eu aprendi esse negócio de bater a poeira. E levou a sério. Eu levei muito a sério. Que eu comecei a levar isso para a escola. Era um mundo novo na minha cabeça. Eu costumo, abrindo um parênteses, eu costumo dizer muito hoje para pais que eu atendo, que tem problema com filho adolescente, para não podar as imaginações do filho. Porque lá na frente alguém vai incentivar elas. Sim. Às vezes nem é lá na frente. Do seu lado, tem alguém fora da sua casa que vai incentivar isso. E eu ganhei esse incentivo. De repente a vida era muito complicada, muito difícil, e aí, do nada, ela... um sorriso instantâneo. E o álcool pra mim foi uma coisa, uau! E o álcool é barato, que é né? vida! Então... Minha cidade tem alambique. Meu Deus, eu tive um coma alcoólico, acho que com 13 para 14 anos, dentro da sala de aula. Então antes desses 16 anos já estava no álcool? Sim, eu comecei a beber, eu acho que eu tinha 12. 12 anos. Que quando eu comecei no barracão. Tudo isso sempre aquele negócio escondido do pai. Achava que era escondido, né? Mas eu não bebia em casa, não bebia só no serviço, ia para casa, tomava meu banho e pronto. Mas nesse pedaço eu fui afundando. E quando meu pai morreu, aí eu falei assim, quer saber, eu vou atrás de um negócio diferente. E o pai partiu com qual problema? Meu pai infartou. Meu pai teve problema de coração, aí ele fez uma cirurgia. Eu lembro que até hoje que ele passou e brincou um dia, ele passou e falou assim, o médico me deu 30 dias de vida. Mas sim, 30 dias depois ele morreu. Aí com meu pai eu aprendi outra coisa desse dia. Mesmo que não seja o dia, toma cuidado com o que fala. Boa também. Porque até hoje eu não sei se ele ia morrer mesmo com 30 dias ou se ele liberou uma palavra e se pegou nela. Aí ficou o senhor e o irmão mais novo? Na verdade eu fiquei sozinho. Porque minha madrasta, nesse caso, ficou com meus 3 irmãos. A minha irmã caçula, que era recém-nascida quando meu pai faleceu. Aí a do meio, que elas nem lembram do meu pai e meu irmão. São nós 2 que lembram mais dele. E aí vocês 2 não tinham uma boa convivência? Não. Eu e minha madrasta? Sim. Não. Tá. Aí ela foi cuidar da vida dela e falou, se vira. Na verdade, meu pai já tinha feito isso. Meu pai, enquanto vivo, quando eu tinha 13 anos, um dia ele chegou em casa, eu tô sentado na calçada, porque eu tinha discutido com a minha mãe, né, minha madrasta, mas minha mãe, a gente conversou, numa discussão, eu agredi ela. E meu pai chegou em casa e falou assim, não, você já tá homem pra levantar a mão pra mulher, então você já tá homem pra pagar suas contas. Foi um dos primeiros erros. A partir de hoje, se você quiser comer, você trabalha, se você quiser vestir, você trabalha, e ficou nisso. Então, dos 13 anos pra frente, quando meu pai morreu, eu já morava sozinho. Assim, num barracão, no fundo de casa, mas já era sozinho, não dependia pra nada. Cuidando da própria vida. Da própria vida. Quando meu pai morreu, a gente não chegou muito perto. Eu sempre fui, igual eu falei, igual essa história do sempre ficar no bastidor, como eu ganhava bem por trabalhar muito desde muito cedo, e eu era muito esforçado no que eu fazia. Então o dinheiro eu ajudava com uma coisa ou outra, eu ajudei quando meu pai morreu, nas coisas ali, mas eu não tinha relacionamento com a minha família. Então eu fiquei um menino sozinho, era conhecido um menino do cemitério, porque a minha casa era a última casa antes do cemitério. E gostava de passear no cemitério? Eu gostava. Por incrível que pareça, tinha uma paz. Talvez seja o lugar que mais tenha paz, né? Não tem ninguém lá falando nada. Sim. Geralmente o pessoal não reclama da sua presença. Eu gostava. Não faz cara feia? Não. Tá tudo tranquilo. Não, de vez em quando tem umas presenças estranhas. Só de vez em quando. Mas enfim, e o senhor perdeu o contato com a família? Cresceu um adolescente solitário? Não perdi o contato, porque a cidade é muito pequena, né? Eu brinco que Coqueiros é uma cidade de primeira, e quando você põe segunda, você vê a placa, muito obrigado pela sua visita, porque a cidade é realmente pequenininha. Então assim, não tinha como crescer sem ter contato, né? Mas não tinha relacionamento. Era aquele negócio muito lá longe, às vezes dia do aniversário, que os irmãos a gente se reunia, mas não tinha muito isso. Hoje que é mais tranquilo. Sim. Assim mesmo a gente passa um tempão sem se falar. Mas hoje é mais tranquilo. Mas foi bem conturbado, digamos assim, esse começo de relacionamento. Depois que eu perdi meu pai, digamos que a cabeça ficou meio que no parafuso. Porque eu descobri isso para terapia. Que o motivo de
de eu jogar tudo pro alto é porque eu não tinha pra quem eu mostrar. Sim. Porque quando a gente não descobre que o valor que tem, porque esse era o meu problema, né? Tudo dependia do que os outros diziam. Então quando você não descobre o valor que tem, você faz pra alguém. E eu só estudava pro meu pai, eu descobri só depois. Porque meu pai morreu, eu não quis saber mais de escola. Eu abandonei tudo, eu parei de estudar, eu passei num vestibular com 16 anos. Nossa. Sem praticamente ter estudado. Eu fiz a matrícula e fui fazer a prova. E nunca fui para estudar. Então, digamos que a autossabotagem era mato, né? Sim. Então, no meu caso, eu decidi que a vida tinha que ter outra cor. Eu falei assim, e se eu morrer? Meu pai morreu de repente, 51 anos. Eu ficava, e se eu morrer de repente? Meu pai caiu no meio da rua, eu não vou ganhar nada. Então, as drogas apareceram. Eu falei, que legal. Era algo diferente. Era algo que me tirava daquele momento. Então, tudo aquilo mudava. Né? O que eu ouvia das pessoas mudava, tudo era diferente. E aliviava a dor. Sim, sim. É estranho, porque alivia e aumenta. Que é o que ninguém avisa. Ninguém avisa. Ninguém avisa. Alivia, mas quando ela está finalizando, a dor vem multiplicada. Vem com tudo. Então, aonde você entra num ciclo, que a gente chama de vício, você entra num ciclo miserável, de tentar sufocar a dor, só que aparentemente ela fica cada vez mais forte, você fica cada vez mais resistente a poder baixar isso. E quais drogas o senhor conheceu? Eu comecei, como todo mundo, fumando maconha. Legal, e da maconha eu parti pra cocaína. E aí eu fiquei numa paixão eterna, parece. Pela cocaína? Aquela adrenalina. Era a minha vida aquilo. Tudo pra mim era muito rápido, então eu sempre dormi muito pouco. Eu falei assim, achei tudo que eu precisava. É o que complementa a minha vida, e isso foi até os 20. Aí trabalhava pra sustentar o vício? Sim. Minha vida era trabalhar, academia, droga e casa. Eu passei uma época da minha vida que eu fiquei 2 anos sem ninguém me ver na rua. Era do serviço para casa, serviço para casa. Na minha cabeça, sempre, um dia isso vai passar, um dia eu vou me casar, um dia eu vou encontrar alguém, um dia minha vida vai mudar, um dia as coisas vão dar certo. Esse dia parecia que era tão longe, cada dia que passava, até o dia que eu falei assim, chega, não aguento mais. Mas aí com 20 anos o senhor decidiu parar e parou? Foi mais ou menos. E aí o que aconteceu com 20 anos para trazer essa mudança? Eu pulei de um lugar que tem quase 600 metros. Pulou achando que era o super-homem? Não, eu queria morrer. Sim. Como é que foi essa história do querer morrer? A gente foi para uma festa. Porque assim, muitas pessoas que nos assistem têm essa vontade, já teve, ocorre o risco de um dia ter. Sim. Então é bom entender essas partes, né? Sim. Que a vida nos apresenta. Chegou um ponto, acho que eu estava com 19 anos, 19 para 20, chegou um ponto que eu falei assim, a vida não evolui disso aqui. Uhum. Então deu aquele desespero. Depois de ter ido para uma festa, eu lembro que eu passei a noite inteira numa festa, era um rock que tinha na estrada, sempre gostei muito de rock, gosto de negócio mais agitado, e acabou aquilo, eu ficava olhando para as pessoas e não tinha sentido, nada tinha sentido. As pessoas para mim era como se fosse um avatar, elas eram vazias, eu parece que via por dentro e nada fazia sentido. E aí uns amigos falaram, vamos pro Mirante, eu falei, bora. E nós saímos, todo mundo drogado. Eu cheguei lá em cima e fiquei olhando para baixo. Aí tinha um amigo meu do meu lado, falei assim, eu tenho coragem de pular. Ele falou assim, eu também, então vambora. Eu falei assim, eu tô cansado da vida. Ele falou assim, eu também. E pulou os dois. Tanto que eu ainda tenho, nas costas acho que tem 1 ou 2 lugares que é marcado. Mas eu me lembro da gente parar e ficar olhando para cima e falar, acho que eu morri. Quantos metros, mais ou menos? Ele tem até o chão 600 e poucos metros. Só que de queda livre ele tem, parece que 8 ou 12 metros, um negócio assim, até bater no chão. A gente contando 12 metros, é um prédio que de uns 3 andares. E eu lembro que a gente pulou, tudo muito ruim, muito drogado, e eu parei no chão, eu olhei assim, tava amanhecendo, fiquei olhando pro céu, falei, gente, e eu ainda vim pro céu. Porque a gente tem essa alusão do céu, aquela coisa maravilhosa. E eu fiquei olhando, e de repente, eu me lembro que eu já tinha escutado o povo pregar, aí eu escutei o menino do meu lado e falei assim, ai. Eu falei, não vim pro céu não. Porque dizem que no céu não tem dor. A história é triste, Isso tudo eu assim, olhando pra cima. Aí de repente eu comecei a escutar o povo, eu falei assim, eu acho que eu tô no inferno.
porque o povo tá gritando, diz que no inferno o povo fica gritando. Eu não sabia muito o que estava acontecendo naquele momento. E aí não sentia dor devido às drogas? Eu não estava sentindo nada, o corpo anestesiado. Quando eu olhei, sangue para todo lado, aí eu vendo o pessoal chegando apavorado, correndo e procurando o que foi, o que aconteceu. E eu levantei e saí catando o menino. Falei, bora, não deu certo não, vamos embora. E eu ele machucado também? Todo mundo, os dois machucou muito. Só que não quebrou um osso. Então eu sempre falo, Deus ele me guardava quando eu não o queria. Ele tinha um propósito desde sempre comigo, entende? Eu não o queria, eu não olhava para ele, mas ele estava lá do meu lado. Mesmo quando nós tentamos desistir, o Senhor ainda insiste conosco. E aí esse dia eu falei assim, acho que eu preciso mudar de vida. E aí passou mais uma semana e aí eu tive um surto meio que violento. E aí dessa vez eu tentei cortar os pulsos, também numa festa. Aí eu pensei comigo, festa não é uma boa coisa, né? Eu comecei a pensar que geralmente a festa pra mim não era uma boa coisa. Então eu optei que eu não ia sair de casa. E aí eu afundei nas drogas dentro de casa. E eu cheguei a ter 2 overdoses. Uma eu tava no telefone falando com uma amiga minha. E aí eu comecei a passar mal. E ela morando 90 quilômetros de onde eu tava. Nossa. Ela desliga o telefone pra eu chamar alguém. E eu não desligava o telefone. Como é que ia ter ajuda? Eu sozinho dentro de casa. Tem que... De novo, Deus deu o seu jeito, colocou alguém lá e passou-se o tempo. Nesses 20 anos eu fui para o centro de recuperação, passei 4 anos, que eu era uma pessoa difícil de recuperar. Então eu passei o processo e passei mais 3 anos trabalhando, porque eu tinha medo da rua. Aí ficou isolado dentro dessa casa de recuperação. Isolado. Tanto que eu tive que fazer um tratamento para poder sair. Porque eu tinha medo da rua, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de voltar a usar droga, eu tinha medo de abandonar aquilo que eu tinha aprendido agora recente. E na casa você era querido, né? Ajudava? Eu não sei se eu sou uma pessoa querida, porque eu sou muito enjoado. Mas eu era bom no que eu fazia. Eu sempre gostei de pensar que eu posso ser sempre melhor. Então, quando eu cheguei no centro de recuperação, eu falei assim, eu não vou ser só um cara recuperado. Eu vou ajudar os outros. Aí eu virei auxiliar de obreiro, e eu saí de lá coordenador. Olha. Né? Saí do centro de recuperação, fui para o seminário, fiz seminário de teologia, fui para a escola de missões, conheci o amor da minha vida, é um negócio meio pulando. E esse amor da vida era uma pessoa saudável? Eu não sei não, ela casou comigo, então eu não consigo dizer se ela tinha as ideias boas. Mas foi uma pessoa que ajudou nesse processo. Sim, mudou a minha história, mudou a minha vida. Mas eu acelerei porque eu acho que tem uma parte da minha história que ela é... Eu considero um milagre aí. Tudo isso aqui, eu acho que é só um preparativo. Ótimo. Né? Porque com toda essa bagagem, já pastor, trabalhando no campo, sendo enviado pela MCM, cuidando de casa de criança abandonada, a gente estava, digamos que no auge do que se chama de vida missionária. E realizado. Então, era para estar. Porque aí é onde entra o que a gente encontra hoje em muitos lugares. É muita gente que está lá na frente e que tem uma grande aparência. Mas é um curador ferido. Exato, um curador ferido. Então tá lá dentro com uma lacuna sem resposta. E por medo da aceitação ou da reação das pessoas, mantém essa lacuna. Sim. E por manter essa lacuna, depois de pastor, eu acho que eu tentei o suicídio umas 5 vezes. Como foi isso? Entende? Então, eu acho que um dos milagres da minha vida, eu digo que foi a minha esposa, numa reunião de oração, conheceu uma bispa que é psicóloga. Eu falei assim, não me venha não, que psicóloga é pra doido. E ela passou, eu acho que uns 2 meses na minha cabeça falando, você precisa conhecer a terúnia, você precisa conhecer a terúnia. Eu falei, eu quero conhecer ninguém. E eu tava com muita coisa que a gente passou. E eu... Pode dizer depressivo mesmo? Não, posso dizer não, eu estava. Foi esse o estado que a gente se conheceu. Eu lembro que até hoje a sua primeira frase para mim, eu queria fazer eu sair do consultório. Eu fui embora muito bravo. Olhou para mim e falou assim, você já viu o quanto você é um homem bonito? Mas extremamente triste. E eu falei assim, como assim? Eu me senti despido ali na hora. Como assim? Não, no seu olho não tem nada. E o meu olho era o que tinha dentro, porque dentro, toda a história que eu tinha, tudo que todo mundo via, era muito bonito. A gente viajou muito, eu fui para muito lugar, conheci muita gente importante, fui em lugar que, Deus me levou em lugar que eu nunca iria com o meu dinheiro. Só que o que tinha dentro disso tinha ficado um vazio que não tinha sido consertado lá de trás. Então, de repente, eu tomei um tombo da minha mente.
em que eu não queria saber de mais nada. Então eu abandonei ministério, eu abandonei chamado, eu abandonei a vontade de viver. Quando a gente mudou para Goiânia, eu ficava atravessando. Eu lembro de ligar para a senhora da perimetral. Eu ligava, falei assim, alguém tem que testemunhar eu morrendo, né? É interessante porque tem muitas pessoas que fazem isso comigo, né? E aí eu fico orando do outro lado. Não vai, em nome de Jesus. Aí eu ligava e falava assim... E não era qualquer perimetral da vida, não, né? Era uma parte, muito tumultuada, movimentada. E geralmente 5 horas da tarde. Eu ia falar agora, horários de pico. Geralmente no horário de pico. Eu começava, carro nenhum para. Eu começava a atravessar aquilo sem fechar o olho, eu pegava o telefone e ligava. Nossa, eu fico arrepiada. E eu ligava para ele, eu escutava do outro lado, ao invés da terapeuta, eu escutava a bispa orando. E eu atravessando aquilo de olho fechado. Ia, voltava, eu sentia o vento dos carros passando. Até hoje eu não sei direito se era o vento dos carros ou a asa dos anjos. É porque a gente precisa fazer uma escolha do que acreditar. Então eu não sei muito o que acontecia, mas eu lembro que isso foi muito complicado. Eu vivi esses 2 anos, né, que foi uma exaustão que a gente teve com vida cristã, com decepção, quando a gente coloca o foco em coisa errada, né? Então, nesses 2 anos, a minha vida ela virou um boom. Pastor, como é que foi essa questão de abandonar todo esse nome que o senhor havia conquistado, né? De pastor, pregador, músico, missionário, sempre falando tão bem. O que aconteceu? Que o senhor falou, não, vou abandonar tudo e não quero saber de mais nada. Aí que vem a parte engraçada, né? Não sei. Vamos lá, né? Já esqueci. Eu sempre tive não sempre tive, mas eu descobri cedo, antes de casar, um problema de coração. Faltava o pai morreu mês. Com problema de coração. 1 mês antes de casar, eu infartei. Infartou? Infartei, assim, não tinha nada pra fazer. A gente estava no evangelismo, quando saiu do evangelismo, eu falei pra ela, meu braço tá estranho. Quando eu falei, eu só lembro disso. E aí eu me lembro da ambulância, eu já chegando no Hugo, e eu passei acho que 3 dias, que fui para colocar em coma, foi um negocinho estranho. Passou e a gente foi pro campo, aí eu depois infartei de novo. Uma segunda vez? Sim, na segunda vez eu já fiquei meio assim, falei, mas não é possível. Uma hora vai ser de verdade. E aí passou um tempo, eu tive outro infarto. Terceira vez? 3. Aí na terceira vez eu falei assim, eu não aguento mais não. Eu lembro que eu fui pro hospital, aí quando eu saí da UTI em Imperatriz, vim pra Goiânia, quando eu cheguei em Goiânia, que eu fui na médica, a médica olhou pra mim, olha, você volta pra casa, curte bastante seus filhos. Tudo pequeno. Porque o seu coração ele tem 6 meses de vida. Nossa. O normal de dentro de uma parede de coração era entre 7 milímetros, o meu tinha 14. Ele não tinha espaço para bombear sangue. E o chão abriu, sim. Imagino. Eu tava sozinho no centro de Goiânia e o chão só abriu. E aparentemente na melhor fase da vida, sim, né? Sim, não tinha nada errado. Nada, a gente tinha conquistado o que as pessoas morrem para conquistar, a gente tinha sem fazer esforço. E eu me lembro que eu olhei, eu pensei, tudo isso é nada. E eu saí da Rua 4, que é onde é a minha médica, e eu fui até na Goiás, andando. E chegou na Goiás, aqueles banquinhos ali, eu sentei e eu ficava olhando os carros passando, ficava vendo os ônibus, eu falei, vou entrar na frente de um deles, acaba rápido. Não vou esperar isso. Eu não tinha o quê? E eu falava assim, minhas filhas. Eu falei, mas do que adianta ter um pai em casa morrendo? E essa luta na minha cabeça. E a família, a esposa e as filhas estavam... Todo mundo lá em Açailândia, no Maranhão ainda. Maranhão. E quando eu voltei, eu me lembro que na época a gente caminhava em parceria com o pastor, né? Como acho que todo mundo deve caminhar com cobertura. E o que me desestruturou foi a reunião. Por incrível que pareça, como eu disse, se a gente olha para a pessoa errada, a gente toma a decisão equivocada. Aí teve uma reunião. Essa reunião, olha, a gente precisa dispensar vocês porque o seu marido está doente e o ministério não pode manter alguém doente. A minha cabeça esqueceu todo o resto. Imagina. Todo o resto para mim não valia nada. Eu parei e pensei, falei, então peraí, é descartável. Então para que o sacrifício? Aí eu simplesmente falei assim, eu não quero mais. Então eu cancelei tudo, eu desisti de tudo, eu me tranquei dentro de casa e aí foi ficando um negócio para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, até vir a queda.
né? De querer não, de ir pras drogas. De querer ter uma recaída, de querer abandonar tudo. Eu quero largar tudo. Eu quero ir embora de casa. Quantas vezes eu falei pra ela, vou embora de casa. Vou deixar você ir com as meninas. E ela sempre ali. Sempre ali. Essa esposa, ela parece mais uma anja nessa terra, não tem juízo, né? Eu não sei direito. Eu sempre falo, assim, humildade, simplicidade, amor a Deus e ao próximo de forma incomparável. E nesse momento, como é que a esposa agia, reagia? Não, a gente ficou meio em choque. Só que ao mesmo tempo que a gente ficou em choque, parece que a gente pegou meio que na pirraça, porque eu digo que foi na pirraça. Imagina. A gente, na pirraça, então eu vou fazer funcionar do mesmo jeito. E aí a gente foi colocado num lugar onde não funcionava como igreja. Não dava certo. Ninguém dava certo, tudo não funcionava. E quando a gente foi, eu falei, meu Deus, que perfeito. Só tem louco, prostituta e drogado. Na região? Não, era fantástico. Na rua da igreja tinha um cabaré, era um negócio de doido. Eu falei assim, tá fantástico. Combinou. E a gente viu isso sair do 0 para 150 pessoas reunidas. Nossa. Só que é aí que tá a diferença. Esse mesmo cara que quando teve esse chão debaixo do pé arrancado, ele não foi resolvido e agora ele estava numa evidência muito maior. Diz o ditado, quanto maior o coqueiro, maior é o tombo, maior é o estardalhaço. E foi dito e feito. Chegou uma hora que a estrutura psicológica não deu. As pessoas estavam bem, fantástico, a igreja estava crescendo. A igreja era conhecida na cidade, fora da cidade. Era fantástico. Até hoje tem muita gente que não conseguiu superar isso. Né, superar essa minha desistência. Tem muita gente que não consegue ter uma vida cristã, falou, eu não consegui, porque o nível que a gente vivia era diferente. Então foi muito do nada assim, né? As coisas vão sendo construídas, nada do nada. Mas do dia pra noite eu acordei e falei, chega. Você não esquecia dos 6 meses, e esses 6 meses já tinha passado uns Nessa meses. época eu já estava com 2 anos. Então, para quem tinha 6 meses, já tinha passado 2 anos. Mas continuava com um problema no coração. Sim, eu passava muito mal. E era sempre naquele negócio, vai ser hoje, vai ser amanhã, era sempre aquela incerteza, era sempre suspenso. E orava, as pessoas eram curadas, libertas, abençoadas. Coisa linda, né? E o coração continuava fraco. Do mesmo jeito. Era tomar um susto, caía. Era correr, caía. Era se assustar, caía. Literalmente caía. Sim, literalmente caía. Literalmente caía. Eu caí igual um papel. Eu não conseguia andar, 100 metros. Para eu andar, eu tinha que andar e parar. Era um negócio bem complicado. E a cada queda ia aumentando a depressão, a tristeza. Sim. Só que a gente tem um erro, eu falo que é um erro. A gente tem um erro de espiritualizar coisas que não são espirituais. Infelizmente. E aí nós temos muitas pessoas que são obreiros, pastores, missionários, líderes, né, que nos assistem e precisa aprender o que hoje a história é totalmente diferente. E a gente sempre leva, mas vai dar certo, eu vou orar, Deus vai otimismo. Deus vai fazer um milagre, eu tenho que pensar na parte positiva. Não, eu tenho que procurar ajuda. Eu tenho que procurar alguém competente para desembaraçar essas ideias dentro da cabeça para eu conseguir oxigenar. Eu, como na minha cabeça não tinha, embora eu sempre acreditei muito nisso, na psicologia, no psiquiatra, eu gosto do estudo com a mente, que a nossa mente é um computador fantástico. Incrível. Né? Mas não buscar ajuda. Então, do mesmo tempo desse diagnóstico, eu toquei a vida. E aí a gente ganha gente, cuida de gente. Todo mundo na igreja já tinha muito aquele negócio, que o pastor vai morrer a qualquer momento. Porque... Legal, então tudo era muito intenso. Porque a cada tombo ele tá morrendo. Era tudo muito intenso. Então, se tinha um culto, ninguém conseguia no culto não pular, porque quando eu tava lá em cima, não tinha quem fizesse eu parar. Todo mundo vai morrer lá em cima. Tanto que os 2 infartos que eu tive no altar. As 2 últimas vezes eu tava no altar. No altar. O sonho do meu pai era morrer no altar. O meu também. O meu também. Parece que tinha mais certeza. Eu acho que eu tenho 2 lugares. Eu já falei, ou é no altar ou no monte. Oh, meu Deus, vai ser difícil tirar de lá. O problema é de quem ficar. Boa. Então, assim, E esses 2 infartos, então, foi extremamente assustador. Foi. Gente, depois nós vamos ouvir a esposa dele, hein? Me lembra de fazer essa pergunta. Eu lembro que da última vez, eu lembro que acabou o culto, eu tava no culto, muita dor nas costas. Aí o menino olhou pra mim e disse, o senhor tá laranja.
Eu falei assim, eu acho que eu devo estar mal. Porque... Não, é porque, né, pra ficar laranja a coisa tava feia. E depois que eu fui ver, eu realmente tinha foto do dia, e aí a gente foi descobrir, eu fui pra casa, aí foi, não, vai no hospital, chega no hospital, não, você tá infartando. E corre pra UTI de novo. Mas esse período de incerteza, de não aguenta, a gente construiu eu diria que uma estrutura em cima da areia. Né? Então tinha muita coisa, tinha muita gente, tinha muita presença de Deus que tinha ali, mas tinha alguém vazio, que não tinha esperança real, que não tinha uma perspectiva real de vida. Por mais que eu incentivasse, nós vamos projetar para o ano, para mim não existia projeto para o ano. Era da boca para fora. Para mim não existia. Eu acredito nisso e acho que é o certo, mas para mim não existia. Com o diagnóstico de qualquer hora. Todo mundo pode morrer a qualquer hora, a gente sabe disso. Mas tem uns especiais quando alguém fala assim, olha, você tá com mais facilidade de morrer, você já fica... A qualquer hora parece mais próximo. Né? Então ficou nessa, e aí de repente vai, e eu falo, caramba, não morre nada. Aí passa mal, vai pro hospital e vira aquele negócio, e não morre nada. Aí eu já comecei a ficar com raiva. De mim, porque eu não conseguia sarar, eu não conseguia melhorar o meu estágio emocional. Mas também não morria. Então o cérebro começa de novo. Bugou. Aí toca ele começa, anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá. E as ideias, não, é só morrer. Se eu morrer, passa. Se eu morrer, passa. Quando nós nos conhecemos, a conversa era sempre essa. Acho que o primeiro mês meu de sessão era sempre esse. Morrer resolve. Morrer não é solução. Morrer resolve. Morrer não é solução. Mas você vai ficar falando isso pra mim até quando? Até que não seja opção. Se não for uma opção, você encontra outra saída. Eu uso isso muito hoje, quando eu atendo as pessoas. Não é uma opção. Desistir não é uma opção. E qual é a solução, então? O que a gente vai fazer? E eu me lembro que essas perguntas mudaram minha cabeça. Então, assim, meio que vai lá e vem cá, é quase um crossover da coisa, mas a minha vida, eu divido ela em duas etapas. Uma antes de Jesus, mas depois que eu me converti, a minha vida tem altas emoções. Né? Porque a pessoa pensa, eu me converti, minha vida ficou uma maravilha. Nem sempre é verdade. Né? A minha vida ela é transformada na quantidade em que eu permito isso. E isso corpo, alma e espírito. E às vezes a gente cuida do corpo, come, se alimenta, caminha, faz uma coisa ou outra, cuida do espírito, vai para a igreja e deixa a alma bolando. E eu tomei a rasteira da minha alma, porque é a alma que fez tudo isso para baixo. E de repente eu tô vendo que foi nessa época a gente voltou para Goiânia, porque a minha esposa falou, se eu ficar aqui eu vou perder o marido. E eu acredito que perderia. Porque nessa época foi muita droga. Eu perdi o rumo de tudo. Mesmo depois de toda essa experiência com Deus, com salvação. Nada faz sentido. E quase que overdose. Muito remédio, teve coisas que eu procurei que eu nunca tinha visto na vida. Com a intenção de morrer. Tentativas de suicídio. Sempre procurando. Por exemplo, eu queria uma coisa que acelerasse ao extremo meu coração. Porque sabia que ele não ia aguentar. E de repente eu via, e o coração não morre. A gente poderia, se fosse analisar cada tentativa dessa, aí nós teríamos umas 10 tentativas. Eu acho que daí para mais. Nessa época da depressão, acho que foi daí para mais. Entre drogas, remédios. De tentativa real, de físico, acho que foi daí para mais. Então assim, eu vi Deus mudar de fato a minha vida. Eu conheci Deus num período, sendo crente, eu conheci o Deus que eu pregava. Às vezes as pessoas não conhecem o Deus que prega. Eu sempre falo, muitas fases da nossa vida nós precisamos aprender a viver aquilo que nós pregamos tão bonito. É tão bonito na hora da mensagem, é tão romântico, né? É tão lindo falar assim, nossa, Deus fez um milagre na minha vida. Ele é pai. Não existe milagre sem catástrofe. Sim, por isso chama milagre. Não existe milagre sem tragédia, não existe canção de superação sem momento de dor. Sim. Compor uma canção linda, a gente tem essa experiência de compor canções maravilhosas e que a gente falou, nossa, que canção bonita. As pessoas vão ser edificadas com isso. E quando a gente viveu esse turbilhão
turbilhão de tudo, a gente começou a escutar a própria música. Não, a música era para nós, para esse tempo. E a esposa nunca foi embora nesse período? Nunca se separou, pegou a filha e falou, vamos fugir desse homem? Acredita no trem? Não? E eu mandei. Ainda mandava, era desaforado. Mas foi muitas vezes, não foi poucas vezes. Vai embora, vai pra casa da sua mãe. Caça um rumo. Até porque a esposa sempre foi muito linda. Sempre falei pra ela, você é nova, você pode fazer o que você quer da sua vida. Não, eu casei foi pra ficar casado. Eu casei foi pra estar aqui. Nunca abandonou? A gente não tem a opção de não estar junto. É meio que uma ameaça. E aí, eu acho. O senhor drogado, às vezes, extremamente, né? Cheio de medicações e ela ali firme. Sempre. E poupando as meninas também de ver essas situações. Sim, sempre. Sempre menina, igreja. Quando eu desisti, que eu me tranquei dentro do estúdio, eu passava uma semana sem sair. Só na droga? Ninguém queria saber, ninguém sabia de nada. Até o dia que eu cheguei na igreja, sentei com todo mundo, falei assim, a situação é essa. Aí você mesmo contou pra igreja? Eu mesmo. O pastor de vocês está assim. Eu mesmo. Eu tô indo porque eu preciso de ajuda, eu tô desistido, eu não quero mais. E foi muito bonito de ver. Todo mundo chorando? Porque, não, muito consciente. Quando eu pensei que todo mundo ia fazer o que a gente às vezes espera da igreja, foi todo mundo pra minha casa. E o discurso das pessoas pra mim era, eu estava assim, você não me deixou. Ai, meu Deus. Você me conheceu assim, você não me deixou. Então tem muita gente que ficou bravo comigo porque eu não voltei pra Ceilândia. Eles queriam que a gente voltasse pra pastorear. Eu falei assim, eu não quero. Eles conheciam o lugar que você estava atravessando. Você tirou eles de lá. Tanto é que hoje dessa turma tem pastor, tem o meu irmão, que era dessa época, hoje é o pastor que pastoreia a igreja, hoje o ministério que ele conduz, mas que veio dessa turma. Então eu vi todo mundo abraçar, ao invés de virar as costas. Nossa, que lindo. Então foi realmente lindo. E para mim foi difícil, porque eu esperava o desprezo. Eu esperava que ninguém compreendesse. Isso já até tinha acontecido, Sim. né? Então eu esperava que todo mundo, isso foi uma desculpa, isso foi isso. Eu falei, não. E de repente eu vi o povo abraçando e apoiando e conversando. Foi um período complicado? Complicadíssimo. Imagina. Porque refazer um caminho não é uma coisa fácil. Porque aí vocês vêm para Goiânia sem nada? Nada. Referência nenhuma? Tinha, porque tinha nome. A gente tinha nome. Então eu sempre pensei assim, se eu ficar quieto, porque eu gosto de dizer uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir. Ninguém gosta da verdade. As pessoas não gostam da verdade. Elas gostam do que parece a verdade. Se parece bom, se é agradável, se agrada ela, eu brinco muito, você é só puxar uma cordinha. Você puxa a cordinha e toca um sino. Na hora que ele fizer o sinal, cada um escuta a música que quer. Meu pai sempre dizia, a mentira, quanto mais parecida com a verdade, mais perigosa ela é. Então as pessoas às vezes não gostam da verdade, ela gosta de uma mentira parecida com a verdade. E eu ficava muito chateado porque eu falava assim, poxa, as pessoas não ligam se eu não estou bem. Se eu der o resultado que elas querem, tá ótimo. E por um tempo eu falei, eu vou fazer o que o povo quer, mas depois eu falei assim, eu não quero isso mais. Eu não dou conta de parecer uma coisa. Então eu decidi que eu ia abandonar tudo. Eu falei assim, eu não quero. E foi esse período, foi quando a gente se conheceu, foi um período tenso, que tinha ali um pastor que não era mais pastor, mas que não sabia viver sem ser pastor, Era uma pessoa completamente vazia, perdida, tinha e tem um propósito, um chamado maravilhoso. E muitos dons, muitas habilidades. Sim, eu até brinco muito com a minha caçula, falo assim, eu faço o que eu quiser. Não tem coisa que eu decido, tipo assim, eu quero fazer tal coisa. Não o senhor é existe autodidata, né? Não precisa sentar numa mesa de escola para aprender. Na verdade, eu tenho o meu pai na minha cabeça dizendo assim, nascer pobre não é defeito, mas pobre burro é. Acho que é o vídeo que eu mais dou. Então o meu pai foi uma pessoa muito inteligente para a época dele. Psicólogo, né? Ele era fantástico. Então, que frases. Então ele falava, ser pobre não é defeito, mas pobre burro é. Os dois. Aí ele virava para mim, meu filho, você não esquece, você já é pobre, não seja burro, você também é preto. Então você já não vai ter muita sorte na vida. Então você estuda, você precisa estudar. A vida não vai te dar muita oportunidade, estuda.
que para mim estudar até hoje, eu sou apaixonado por conhecimento. E aprendo coisas que eu falo, para que eu tô aprendendo isso? Para que eu tô aprendendo mais isso? De repente a coisa está ali acontecendo. Eu gosto muito de aprender. E aconteceu alguma coisa para que o senhor mudasse a fase? O que levou a esse processo de cura interior? Eu acho não. Eu penso que o botão para desligar isso foi a pergunta: quem você é? Eu nunca esqueci isso, porque eu não sabia responder. Eu sabia dizer o que eu fazia. Já tinha sido tanto, né? Eu fui muita coisa. Né? Então, tipo assim, a pergunta pra mim, quem você é, fez eu... Opa, peraí, quem eu sou? Eu sou pastor, eu sou músico, eu sou produtor, eu sou cuidador de criança, eu sou missionário. Quem eu sou? Aí eu descobri que tudo isso era quem eu estava. Porque a gente não é pastor, a gente está. Ou você pastoreia ou você não é pastor. Não é um título, né? Então eu comecei a descobrir que eu era nada. E aí esse era nada foi fantástico. Porque quando você pensa, eu descobri que eu não sou alguém até essa altura, isso te dá a oportunidade de fazer a decisão. E só lembrando que foi bem nessa fase da depressão profunda que teve ainda aquele gatilho da mãe, né? Sim, foi bem nessa fase. Foi bem nessa fase. Descobriu a mãe, vem aquele turbilhão de expectativas e depois de frustração. Foi bem nessa fase, foi bem complicado. Eu lembro que eu tive que fazer, acho que umas 2 semanas para resolver a mãe que eu não tinha, que eu achei que não me queria. Literalmente isso, né? Mas hoje até que eu lido bem, né? Depois que eu descobri isso, eu lidei bem com a situação. E perguntar, ouvir a pergunta, quem você é, e me perguntar. Eu lembro que eu saí do consultório e fui embora. Eu fui embora e no caminho eu ficava, quem eu sou? Quem eu sou? Eu já passei por essa fase. Eu fui pra casa, eu sentei em casa, eu parei assim, quem eu sou? Ia pro mundo. Aí eu saí, foi quando eu comecei a caminhar mais. Inclusive foi um conselho terapêutico. Vai caminhar. Beleza, mas eu tô avisando que quando eu vou caminhar, eu tento entrar na frente do carro. Eu acelero pra morrer. Mas vai caminhar, você não vai morrer não. Eu vou caminhar. Eu lembro de vigiar o status, né? Que ele colocava o status. E aí eu ficava esperando um outro status de cheguei. E até hoje é incrível, porque é o primeiro status do dia que aparece. Até hoje é foto de um lugar bonito, de um mato, de uma árvore. Então eu tinha muito esse negócio. Vai caminhar, mas eu fui pra lá pra parar de andar. Não, você vai caminhar. Eu fui caminhar. E na época eu lembro que eu tava pesando 146 quilos. Era um negócio que tava terrível. Não tinha nem explicação como que o coração aguentava. Exato. Era um suicídio, né? O peso era um suicídio. Tudo era uma forma de tentar fazer o processo acelerar. E aí as coisas deram uma estabilizada na minha cabeça. Eu lembro que eu tive que tomar uma medicação. Não gostava de tomar remédio também? Ainda não gosto. Mas quando é necessário, né? Mas eu tive que tomar uma medicação para conseguir ajudar o cérebro, porque eu não dormia, não desligava, era um negócio assustador. E aí eu comecei com esse negócio, quem é você? Quem é você? E eu sentei no monte um dia e fiquei olhando, quem sou eu? E aí eu me lembro que eu comecei a formular de novo uma imagem de mim. E aí eu falei, eu não sou um menino fragilizado, eu não sou vítima, eu posso escolher isso. Então eu escolhi começar a caminhar para encontrar a resposta. E as respostas às vezes é triste porque você não gosta delas. Por mais que você fale, eu preciso das respostas. Por que isso aconteceu comigo? Não, porque lá atrás o seu olho saiu do lugar de onde deveria. Mas e se eu tivesse morrido? Mas você não morreu. Mas não tem se. Você tinha uma oportunidade e fez uma escolha. A sua escolha foi desistir, agora você decide lutar. E eu lembro que uma das caminhadas, passando por perto do cemitério ali no monte, no Morro do Além, eu desci do monte, eu passando do lado do cemitério e o muro tava meio quebrado assim, eu fiquei olhando. E me perguntaram assim, né? Que dentro de mim me perguntaram, e se fosse você ali? Qual seria a história que estava escrita ali? E a minha história não fazia sentido. Porque eu entendi que eu podia escrever a partir daquele momento, eu podia decidir qual que seria a minha história. É a história de um cara que chegou no auge e desastrou tudo e acabou e perdeu tudo. Ou é um cara que chegou lá em cima, onde muita gente queria, e estourou, perdeu tudo
e se recuperou. Então, a partir daquele dia eu comecei a caminhar. Então, a minha caminhada, tanto que até hoje, eu vou para Anápolis, hoje eu sou terapeuta, eu vou atender paciente em Anápolis, quando eu passo pela perimetral, acho que não tem um dia que eu não subo a perimetral, glorificando a Deus e falando assim, ó, eu já liguei para Terumi daqui. Às vezes eu passo com ela e falo, eu tava aqui nesse trevo e eu liguei para Terumi falando isso. Teve coisas que ela ficou sabendo esses dias. Eu falei assim, ó, daqui eu liguei para ela e falei, eu tava assim. Ela, mas você veio tão longe? E eu não sabia que você tava tão longe de casa. Né, porque a minha cabeça não tinha muito limite. Eu queria sumisse, só acabasse. E como é que aconteceu esse negócio de ser terapeuta? Quando é que surgiu? Então, eu sempre gostei desse negócio, né? Da mente. Eu sempre gostei da mente. Mas eu lembro que eu estava com uma terapeuta um dia no consultório e ela disse para mim, você é tão bom de atender, porque eu não preciso fazer nada. Não, seu filho, atenção. Você fala, responde, se conserta, ressignifica e fica bem. Porque você já pensou em ser terapeuta? E eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei, mas isso é muito caro. Eu não consigo atender gente, né? Eu pensei. E aí passou, eu conheci o Daniel Magalhães. A minha esposa foi para uma viagem na Venezuela e ela conheceu o Daniel, que é terapeuta. Que é o fundador do Mind 7, que é onde eu me formei. Né? O Instituto... E eu vou errar agora, ele vai brigar comigo, né? Ajuda dos universitários. IMTH, Instituto Mundial de Transformação Humana. E eu ouvi falar sobre terapia. No caso, ele trabalha com terapia integrativa, então você tem um conjunto de técnicas. E eu achei aquilo muito... Falei assim, não é possível. Porque eu aprendi, o que eu aprendi com as nossas consultas? Eu aprendi a controlar. Eu aprendi a não dar opção, mas eu tinha aquele negócio que não desarmava. Não, eu falei assim, mas sistema de defesa. Eu aprendi com o tempo que você aprende a conviver e aprende a sair das coisas. Eu falei, mas será que não é possível resolver isso? E aí eu escutando ele falar, ele falou assim, ó, você já pensou em resolver a sua demanda? Eu falei assim, como resolver? E aí me chamou para uma consulta, eu assustei, porque eu falei, nossa, negócio caro. Né? Eu falei, por que esse trem é caro desse jeito? Porque resolve. E eu lembro que eu cheguei me tremendo, com uma sudorese violenta na sessão. Acho que foi 15 minutos. Eu estava pleno. 15 minutos? Eu falei, esse negócio é diferente. E eu procurava aquela angústia, aquele negócio, e eu não achava. E a minha cabeça, a maioria das pessoas que se formam como terapeuta tem uma coisa, porque no curso você aprende isso. Ganhe dinheiro. Trabalhe para quem paga. Não atenda, literalmente, não atenda quem não quer pagar, porque todo mundo pode. Verdade é descobrir se eu mereço. É decidir que eu mereço terapia. O meu bordão, eu sempre digo que a pessoa não precisa de terapia. Você merece. Você merece ficar bem. Então eu me apaixonei pelo fato de você literalmente poder tirar com a mão uma sensação, uma angústia da pessoa. E eu, com o tanto de gente que você conhece, a minha cabeça, peraí, eu posso fazer bem. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, eu sempre consegui entender as pessoas, mas não resolver as pessoas. Quando eu comecei a descobrir isso, brilhou minha cabeça. E aí vamos pro curso, e eu, como gosto de estudar, eu comi o negócio, eu peguei livro, eu estudei o que não tinha no curso, eu fui para cima e o meu professor gostou, porque o professor gosta de quem se esforça, sim, de quem pega aquele negócio e vai, eu quero muito isso, e eu comecei do nada eu achei um cliente. Do nada, foi do nada. Eu tava no meio da rua, a pessoa, eu vi que tava angustiada, eu falei, você tá sentindo alguma coisa? Até porque o laboratório é em qualquer lugar. É isso que eu acho maravilhoso. Eu tô sentindo um negócio aqui, eu já tenho tanto tempo e isso não passa. Eu falei, se eu disser que você pode ficar sem isso aí, você acredita? Eu consigo tirar isso de você. Eu já fiz tratamento com a fulana de tal, e só me fala o nome de psicólogo renomado. Eu falei assim, tá, mas eu no afã, né, igual o novo convertido. Falei assim, tá, mas eu acho que eu consigo resolver. E quando eu vi o resultado no rosto da pessoa, e principalmente quando eu vi o dinheiro cair na conta, porque eu demorei a aprender que eu não cobro pela consulta, eu não cobro pelo atendimento. Eu recebo pelo bem-estar. Interessante. Entende? Porque eu posso atender a pessoa em qualquer lugar. E eu não ligo para cobrar quando a pessoa está mal. Mas quando ela fica bem, ela quer ser grata de alguma forma.
Aí quando ela pergunta como é que é o seu preço. Que marketing! Agora trabalha com marketing também. Então a ideia de ser terapeuta veio da minha dor. Eu entendo que se eu tivesse encontrado, eu brinco muito, se eu tivesse encontrado um eu pra mim mais cedo, não tem o si, né? Mas eu sei que tem muita coisa que teria sido curada. Eu vejo hoje naquele nosso leque de muita gente que está no campo, que está trabalhando e fazendo as coisas e não se resolve. Né? Então você pode acessar dentro de você, porque dentro de nós Deus é fantástico. Ele colocou em nós a capacidade para combater todos os vírus que a gente vai pegando do resto da vida. Tudo aqui dentro, tem tudo dentro de mim mesmo. Então quando eu me resolvo, eu crio coisas consistentes. Né? A gente tem hoje um projeto em Trindade que ele atende 50 crianças. Com aula de música, tem acompanhamento psicológico, tem terapia, tem cesta que a gente consegue. Então a gente faz um monte de coisa. Tudo isso é sólido. Então, assim, hoje, aquilo que ele faz. Eu entendi que eu poderia mudar a vida. Uma coisa que antes eu achava, como eu disse, a gente espiritualiza coisas que são naturais. A gente queria, eu quero resolver. A pessoa eu tô com uma depressão, vamos orar. Quanta gente está desiludida de igreja porque foi na igreja para curar uma depressão, orou, fez a campanha, melhora temporariamente e tá ali de novo naquele ciclo. Então, quando eu descobri que isso, eu não podia só alongar minhas crises, que eu poderia passar igual hoje. Eu passar um ano inteiro sem, na minha cabeça, ter um lapso. Mas peraí, é possível ficar bem. Então eu só preciso encontrar ajuda. Eu demorei a reconhecer que precisava de ajuda. Porque a gente se pauta muito naquilo que parece, naquilo que agrada, naquilo que dá resultado. É muito fácil fazer o que dá resultado, mas realmente muito fácil. Tem gente que fala assim, como é que eu faço para dar certo na música? Cara, você tem uma receitinha básica. Se você seguir ela, vai dar certo. Você pode não ficar milionário, mas você vai ganhar dinheiro, você vai viver da música. A questão é, daqui a pouco, isso é consistente? Quanto tempo? Eu tenho um estúdio, legal. Como que o meu estúdio nasceu? O estúdio nasceu no nosso desejo de gravar quem não tinha dinheiro. No meio do caminho, eu só gravava quem pagava bem. Então a gente pega uma coisa e transforma o propósito. Aí quando eu comecei a falar para meus clientes, esse é o último trabalho que eu vou fazer, eu não estou fazendo mais, estou voltando para o princípio do estúdio. Para algumas pessoas, loucura, você vai deixar de ganhar dinheiro. Hoje a gente vive de uma maneira que eu considero muito melhor do que quando eu vivia para fazer o estúdio virar dinheiro. Então tudo isso muda quando você se encontra. Aquela pergunta, quem você é hoje, eu sei. Eu até brinco com os meninos. A minha apresentação parece a apresentação do Instagram. Eu sou Apolinário, sou terapeuta e eu posso te ajudar. Então eu sei que eu sou pastor, eu atuo como pastor hoje no MAC, que é o Ministério Apostólico Kadosh, junto com o Daniel Magalhães, que é o nosso apóstolo. Eu trabalho junto com a juventude. Hoje eu tenho uma vida cristã que é real. Eu gosto muito de falar para as pessoas que eu subo um monte todo dia. Eu tenho o privilégio de uma escolha que eu fiz, porque não é privilégio de sorte. Eu fiz uma escolha de ser totalmente dele. Então eu tenho um privilégio de 5 horas da manhã eu estou subindo. Deu 6h30, 7 horas da tarde, eu estou subindo. É um devocional? É o meu tempo. Eu falo que eu preciso desse meu tempo de recarregar. De manhã ele me dá um start ali, começou de novo, e de tarde eu consigo parar, passou. Porque se eu também não solto, acontece muito, elas são testemunhas disso. Que se eu não subo na viração do dia, eu fico meio insuportável. Então é o seu tratamento. Exato. Talvez se não tiver essa constância, desencadeia de novo um monte de coisas. Sim, eu acho que é o que as pessoas confundem, né? Eu tô bem e esse bem é pra sempre. Não, tem data bem é uma de validade. manutenção. Sim, eu costumo... E cada um precisa desenvolver a sua. Sim, você precisa entender qual é o seu tempo. Eu falo muito isso para todo mundo. Você precisa ter certeza de qual é o seu tempo. Precisa ter um tempo de qualidade com você. Eu demorei a ter isso. Uns anos atrás, esse meu período eu levava uma pessoa, 2 pessoas. Porque não era o meu tempo, era o tempo meu com alguém. Então quando você descobre o seu tempo, no que eu faço nesse meu tempo? Às vezes eu durmo, às vezes eu choro, às vezes eu não falo nada, na maioria do tempo. Na maioria das vezes eu fico em absoluto silêncio. Eu gosto de ouvir. Eu ouço Deus na árvore, nos pássaros.
sou meio maluco, às vezes eu acho que o passarinho vem conversar comigo. Então tem muito esse negócio, né? Eu acho que quem gosta de monte tem que gostar dos negócios meio diferentes, senão pra quem vai lá, né? Então eu tenho muito isso de entender quem eu sou. Isso às vezes faz as pessoas me amarem e me odiar pelo mesmo motivo. Porque, você é quem? Não, eu sou o Reginaldo que faz isso, que faz isso, que faz isso, que acredita nisso e que segue a vida. Nossa, é muito legal porque você se mantém nessa constância. Nossa, eu não aguento mais você porque você vive fazendo a mesma coisa. Então, é legal quando você descobre que você é amado e odiado pelo mesmo motivo, né? Porque significa que você se descobriu, que você conseguiu achar o seu lugar. Tem uma pessoa que sempre fala pra mim, a sua simpatia é chata. A sua simpatia da raiva, esse sorriso seu o tempo todo, enoja. E eu falo, sinto muito, porque eu não consigo ser diferente. A gente já recebeu cartinha em casa. A gente teve uma vez que o vizinho mandou umas cartinhas no portão da nossa casa. Vocês estão achando que ser crente é assim fácil? Vocês ficam rindo o tempo todo? Aí como eu sou uma pessoa muito legal, e eu sabia quem tinha mandado a carta, eu respondi, porque é falta de educação. Você não corresponder à pessoa que te manda a correspondência. E o que você respondeu? É claro que eu quero saber. Eu perguntei se o evangelho da pessoa não tinha graça, porque a graça do meu me faz rir. A falta da graça me deixa amargurado. Então eu fui mergulhado no evangelho da graça. Então sim, eu acho graça de tudo. Eu dou risada o tempo todo. É engraçado. E eu sinto muito lhe incomodar com a minha alegria. Mas eu te convido, já conheceu Jesus? Eu sei que o vizinho é crente, mas é complicado, né? Então assim, o ser você faz muita diferença. Você é conhecido por quem você é, não pelo que você faz. Eu brigo muito, falo muito para minhas filhas, não fica fingindo que você é alguma coisa. Porque o que você finge, uma hora te derruba. Eu falo porque eu fui derrubado pelo meu ego. Eu fui derrubado no melhor momento pelo próprio ego. Não sei só o ego, mas tem uma falsidade de verdade que a gente carrega de não dizer que não estou bem. O medo de ser rejeitado, a gente não fala que não é bem, que não está bem. Eu não vou falar pro meu líder que eu não estou bem porque ele vai me tirar do cargo. Cara, vai por mim, um cargo não vale sua vida. Sabe, um pastoreio de igreja não vale sua vida. Você perde família, nós estamos aí pastores aos montes, que estão perdendo filhos, que estão perdendo sonhos, que estão perdendo relacionamento. No meio de escândalos. Porque eles não se permitem dizer, olha, eu tô cansado. Olha, isso aqui me doeu. Tô doente. E aí eu tô doente. Isso aqui machucou, não machucou a perna, não tem problema, eu tenho a outra, eu vou mancando. Não, você não foi feito para andar mancando, você foi feito para andar perfeito. Para funcionar em tudo que você pôr a mão, bum. Nós somos, como eu disse, um computador perfeito. Então, quando eu não estou trabalhando na minha perfeição, é onde eu falo, você me liga, que aí você precisa de terapia. Tem um versículo bíblico que o senhor baseia toda essa história, esse contexto? Sim. Eu gosto muito do Salmo 119, 71. As pessoas não gostam muito disso, mas eu gosto quando Davi diz, foi bom ter sido afligido, porque assim eu aprendi os seus estatutos. Não é engraçado, né? A gente ri, passa, mas a história é muito dolorosa. A minha história eu considero muito dolorosa. O viver aquilo foi muito doloroso. Às vezes eu já olhei para minhas filhas, ela olhar para mim, ver eu saindo de casa e elas não falaram nada, mas eu saber que o olhar dela estava falando, será que volta? Sabe, eu olhar para minha esposa e ela me abraçar como se fosse a última vez eu estar saindo. Então a gente contar depois, falar, poxa, eu superei isso. E falar para as pessoas, você pode superar, você consegue viver isso. Tem gente que fala assim, eu não consigo, isso na minha vida inteira foi assim. Não, mas sua vida foi assim, mas agora você tem uma chance. É possível, mas isso dói. Então a dor que isso me causou fez eu aprender pelos caminhos que eu devo andar. Fez eu descobrir, mesmo, eu sou cristão. Sim, mas são os cristãos que estão descobrindo que eles têm problema. Que a gente encara uma vertente diferente, eu sou cristão, sou perfeito. A Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados. Até chegar à estatura do varão. Então nós temos um monte de problema. A igreja é um grande hospital a céu aberto, que cobra perfeição de gente imperfeita. É gente imperfeita cobrando perfeição de gente imperfeita.
E aí eu vou sair porque eu não gosto disso, eu vou deixar o meu pastor porque eu não gosto daquilo outro. Não, você não gosta de você mesmo. Foi uma outra frase que eu ouvi de uma psicóloga uma vez. Seu problema não é com as pessoas, você não gosta de você. Eu me lembro que tinha uma caixinha de sapato com um espelho dentro. Olha aqui uma coisa muito ruim que você vai ver agora. Isso aí é eu. Ruim mesmo. Eu me lembro disso. E essa é uma das coisas mais difíceis que a gente tem de fazer, olhar para o espelho e falar assim, poxa, eu sou vitorioso, eu tô bem, e olhar para o espelho e falar assim, poxa, eu tô derrotado. Hoje eu tô a derrota. A aceitação hoje, é o primeiro passo. Porque a mudança não acontece. Eu aceitar que eu estou doente, minha esposa acho que vai falar disso melhor que eu, mas eu e ela tivemos um impasse grande com isso. Porque eu não acho que uma pessoa que entra num processo depressivo não fere todo mundo em volta. E eu sempre falei, você precisa de ajuda. Não, eu tô bem. Você precisa de ajuda. Não, eu tô bem. Então, assim, eu sei que não estava, porque você demanda muito da pessoa, você deixa tudo muito tenso, todo mundo tem que pensar, tipo assim, não sei se eu vou falar, se coloca a mesa, se não coloca a mesa, porque você não sabe como a pessoa vai reagir. Então fica todo mundo ferido em volta. Então hoje a gente vive uma etapa, hoje nós dois fomos pro curso, fizemos terapia, trabalhamos com terapia, eu considero que a gente tem sucesso como terapeuta, pelos resultados que eu vejo. E vamos pedir, né? Você que está aí do outro lado, principalmente, né, líderes, pastores, pastoras, nós vamos deixar o contato dele. E eu acho muito bonito esse todo, né? Não é só estudo, conhecimento teórico, mas alguém que saiu da depressão, que tratou, né, trabalha todos os dias a ansiedade generalizada, tem todo um contexto de desintoxicação, né, tanto do álcool, da droga, é uma pessoa completa. Tem todo o conhecimento que buscou, né, na teoria, mas também tem essa vivência da prática. Nós vamos deixar o contato dele e você que está aí do outro lado, às vezes tem vergonha, mas está aqui uma pessoa super aberta que está contando a vida para você e vai te esperar para que você possa contar a sua dor para ele e juntos encontrarem um caminho de cura. Todo dia, a Bíblia fala que as misericórdias se renovam cada manhã. Amém. Né? Então, às vezes, você pensa assim, poxa, mas aí você resolveu tudo? Você é uma pessoa completamente tranquila e tal. Eu gosto de falar, amém. Né? Tudo bem, qual que é o seu problema? Eu tenho problema com tudo. Às vezes eu vou falar para os meninos, sabe uma coisa que me dá raiva? Elas olham para mim. Qual dessa vez? Do que você está falando? Né? Porque às vezes é do nada. Porque é uma constância. Eu falo muito que a transformação é igual banho. Né? Todo dia. O dia que você parou, fede. Se você não cuidar todo dia, a ansiedade volta. E é natural do humano nessa terra. Sim. Só será perfeito no céu. Exatamente. Então é por isso que eu gosto de falar muito que não é uma questão de precisar se cuidar, de precisar de um acompanhamento psicológico, de precisar de uma terapia. É uma questão de merecer. Eu mereço ficar bem. E eu estando bem, olha quanta coisa eu posso fazer. Eu estando bem, quanta coisa eu posso construir. Isso eu vou falar para todo mundo que é pastor, se porventura é pastor, líder, e você assiste isso, às vezes a gente chega num estágio que não é só cansaço, que não é exaustão espiritual, né? Tem uma coisa que chama consciente coletivo. A gente começa a agregar tudo em volta. E esse consciente coletivo vai virando dentro da gente e vai virando um turbilhão. Enquanto você não se desconecta dessas coisas para ouvir o que realmente precisa, né? Eu tenho uma terapeuta que falou para mim, olha, você precisa limpar seu ouvido. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir o que você fala. Ouvir as coisas que você está aspirando, o que você está aí respirando. Porque quando você ouve o que você pensa e fala, você vai repensar isso. E isso fez muita diferença. Então, ouvir a si mesmo, conhecer o seu corpo. Ah, eu comecei com uma dor de cabeça do nada. Não tem nada do nada. Tem um monte de gente que vai parar no médico e se revira, porque todo dia, 5 horas da tarde, sente dor de cabeça. Vai no médico, vira do avesso, o médico não acha nada. Você tem uma causa emocional por trás disso. E se você não resolver, ela evolui para outras coisas. Todo dia me dá uma angústia, 3 horas da tarde. Tem uma emoção fazendo aniversário. Se você não resolve ela, ela te domina. E aí você já começa a pensar, todo dia 3 horas eu fico triste.
E você aceita que 3 horas da tarde é hora de ficar triste. Isso de coisas pequenininhas. Nós temos um monte de coisas que a gente vai se adaptando. E a gente vai aceitando como normal. Quando a gente foi feito para ser aquele computador que você fala assim, eu vou ligar, ele já tá ligado. Nossa, eu preciso de um projeto, a sua cabeça é tum, tum, tum. Quando você... eu preciso de um projeto, meu Deus, não consigo pensar. Então você criou um bloqueio, tem uma mensagem. Então você precisa de ajuda. Um pastor, ele não tem só cansaço espiritual. Ele ouve muita gente, ele recebe muita história. E ele chega uma hora que essas histórias começam a fazer parte da vida dele. Tanto que a gente conhece, os pastores, eles têm dor nas pernas, dor nas costas, os pastores têm muita dor de cabeça, obesidade, tem uma falta de energia em certo momento do dia. Por quê? Porque a emoção está comprometida. Então, se eu pudesse deixar um conselho hoje para encerrar isso aqui, eu diria, não procure ajuda quando tudo for perdido. Porque às vezes não dá tempo. Tem vezes que você não consegue chegar. Você fica esperando o momento, você não vai chegar nesse momento. A hora é agora. O dia que você olha e fala assim, tá difícil. Esse tá difícil, tem alguém que tá com a mão estendida, que tem um conhecimento, que tem uma vivência, que pode te ajudar a sair desse estágio. E desfrutar, e eu vou encerrar com a frase do Daniel Magalhães. O nosso melhor, ele ainda está à espera da nossa descoberta. O melhor de nós ainda está à espera da nossa descoberta. Então, se eu achei que hoje está ótimo, amanhã tem melhor. Ótimo. E para finalizar, pastor, eu gostaria que o senhor fechasse esse vídeo maravilhoso com a declaração para a sua família. O que o senhor tem a dizer para a esposa, para as filhas? Vocês são... Depois de ter sobrevivido, né, unidos. Vocês são sobreviventes, né? Eu diria sobreviventes. Eu usaria a música das minhas. Sobreviver. Né? Eu acho que elas são guerreiras. Eu considero elas o meu ponto de apoio em tudo. Né? Minha família é tudo. Eu tenho um filho de 22 anos, que é meu espelho. Eu amo olhar para aquele menino, ver o homem que ele se tornou, o marido com 22 anos está casado. Eu falo assim, eu acho que eu fiz um bom papel como pai. Parabéns. Porque um menino com 22 anos se casar, ele tem um exemplo bom de casamento. Sim. Né? Então eu acredito muito nisso, sem demagogia. Eu diria, eu amo eles. Eles fizeram, nos momentos piores, eles não viraram as costas. Eles tendo a oportunidade de sair de perto, nunca saiu. Ah, mas é família. Mas a gente conhece os carros de família que, não, peraí, eu não casei para isso. Eu não sou obrigado a viver com isso. E só vai embora. Então, eu vi uma guerreira na minha esposa, uma guerreira que ficou ferida. Né? Descobriu depois de um tempo que na hora que tirou a armadura estava igual o Naamã. Né? Todo machucado, todo ferido, mas estava ali. Decidiu se curar e a gente hoje escreve e vive, eu acho que a melhor fase da nossa história. Espiritualmente, ministerialmente, eu fui restaurado, restabelecido. Hoje eu consegui voltar a sonhar com o altar, voltar a sonhar com as coisas do reino, sem a preocupação, mas e o que aconteceu? Não, o que aconteceu fez parte da história. Foi bom ter sido afligido para aprender os seus estatutos. Então por isso que esse versículo me norteia muito. Porque a dor, ela não é finalizador. A dor, ela é direcionadora. As pessoas elas decidem optar por ceder à dor. Mas a dor, ela só tem um motivo na nossa vida. Te dá um norte. Você vai ter que decidir. Você cede a ela ou você vence ela. Pastor, parabéns. Nossa, estou impactada. Conhecia uma parte da história, mas esse novo homem, há muito tempo a gente não se vê. E foi muito bom ouvir toda essa história de uma pessoa curada, de uma forma diferente. Sem dor, sem pesos, sem mágoas. Estou encantada. E que Deus te abençoe, te capacite cada dia mais. Vocês aí que nos assistem, que gostam tanto lá da banda da igreja, Som da Liberdade, foi através do pastor, a pastora que vocês vão conhecer ainda, que surgiu aquele potencial todo. Ainda não trouxe a banda aqui para gravar o programa, mas já alertei várias vezes. Então, assim, eu creio que como a banda lá da igreja, tem muitas bandas, muitos músicos espalhados aí, país afora, mundo afora, que foram sementes que vocês regaram.
Que Deus abençoe muito, muito mesmo. E obrigado por compartilhar essa história linda conosco. Amém. E você que está aí, não esqueça. Gente, eu tenho certeza que se você for lá na sua lista de contatos, tem muitas pessoas que precisam ouvir essa história, que precisam aprender com todas as palavras que foram ditas aqui. Não guarde esse vídeo só para você. Isso é egoísmo, isso é maldade. Não fique só para você. Vai na sua lista de contatos e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Você vai estar fazendo a obra de Deus. Você vai estar salvando alguém da morte, da depressão, da ansiedade, da solidão. Esse aqui não foi só um testemunho, um depoimento, mas é também uma aula de como sobreviver, de como superar e também um alerta para que você possa buscar ajuda se você não estiver bem, para que outras pessoas, para você observar as pessoas ao seu redor e estar ajudando. E se você ainda não curtiu o nosso vídeo, não esqueça, vai lá e curte. É muito importante você deixar o seu like para que o YouTube reconheça o nosso canal como um canal importante que ajuda as pessoas. Deixa seu comentário e vai lá no iCard conhecer os outros vídeos. Ficam todos com Deus. Afinal, o milagre sou eu, o milagre é você, o milagre somos nós. A nossa história revela quão grande é o amor de Deus. Amém.